Os culpados gravaram o que eles fizeram. Hey, look, it's Cassie. Hey, look, I don't know. Hello, Cassie. I'm getting you on tape, okay? Say hi, please. Hi. Okay, see ya. O caso de hoje é cruel e perturbador. Vocês acham que o que acontece nos filmes pode influenciar a vida das pessoas? Pode motivar? Pode ser um gatilho para algumas atitudes? A Cassie Jo Studart nasceu na cidade de Pocatello, em Idaho, nos Estados Unidos, no dia 21 de dezembro de 1989. A Cassie era excelente aluna, ela gostava de desenhar, gostava de música, ela era uma adolescente calma, tranquila, muito inteligente. Em 2006, a Cassie estava com 16 anos e estudava no ensino médio na Pocatello High School. E ela namorava aí há uns 5 meses com o Matt Beckham, que também estudava no mesmo colégio que ela. Os tios da Cassie moravam em Bannock, uma cidade vizinha, e eles tinham animais de estimação. E como a Cassie gostava muito de animais, sempre que eles precisavam, quando eles iam viajar, era a Cassie que ia para a casa deles e cuidava dos animais. No dia 22 de setembro de 2006, a Cassie foi para a casa dos seus tios, a Alison e o Frank, porque eles iam viajar com a filha deles, de 13 anos, né, a prima da Cassie, e como das outras vezes, ela foi para cuidar dos animais. A Cassie ia passar o fim de semana na casa dos tios, e aí ela falou pro namorado, o Matt, ir ficar com ela lá. E aí, por volta das 5 da tarde, o Matt chegou. E depois de um tempo, ele resolveu chamar seus 2 melhores amigos, o Brian e o Tori, que também eram amigos da Cassie. Mas antes da gente continuar essa história, vamos conhecer um pouquinho esses 2 amigos. O Brian Lee Draper nasceu em março de 1990 em Salt Lake City, em Utah. E depois de passar a maior parte da infância lá, ele e a família se mudaram para a cidade de Pocatello e ele foi estudar na Pocatello High School, onde ele conheceu o Matt, o namorado da Cassie, e o Tori Michael Adamix, nascido em junho de 1990. Os dois tinham a mesma idade. O Brian acabou ficando mais amigo do Tori porque eles tinham os gostos parecidos. Os dois gostavam muito de filmes de terror, tanto que eles estavam planejando gravar o próprio filme de terror deles. E agora que a gente já conhece os 2 amigos do Matt e da Cassie, a gente vai voltar lá pro dia 22 de setembro de 2006, na casa dos tios da Cassie. Bom, o Matt chama o Brian e o Tori para ir na casa dos tios da Cassie para assistir a um filme com eles. Quando os dois chegam, a Cassie mostra toda a casa para eles vão conversando, vão rindo, ela mostra o porão da casa, enfim, eles acabam conhecendo ali toda a casa. Só que quando os dois chegaram, sem que a Cassie e o Matt percebessem, eles deixam uma das portas que dava acesso à rua aberta. E aí, todos eles estão ali na sala, começam a assistir ao filme, mas aí no meio do filme, o Brian e o Tori decidem ir embora. Eles falam que eles queriam ir ver um outro filme no cinema e vão embora. O Matt e a Cassie continuam na sala assistindo ao filme. E aí, o que acontece? Os dois saem da casa e vão em direção ao cinema, mas eles voltam para a casa dos tios da Cassie. Eles tinham deixado o carro ali na rua. Eles entram no carro, vestem roupas pretas, colocam luvas e uma máscara branca. Tem aí alguma semelhança com algum filme que vocês conhecem? Eles entram na casa pela porta que eles tinham deixado aberta antes e eles começam a fazer barulhos para assustar e deixar o Matt e a Cassie com medo. Só que a televisão está com o volume tão alto que eles não ouvem os barulhos. Então o Brian e o Tori desligam o disjuntor geral da casa, que ficava ali no porão. O Matt e a Cassie pensam em descer no porão para ver o que tinha acontecido, mas eles não vão porque está muito escuro e aí eles não acham nada, nenhuma lanterna. Então eles decidem ficar na sala esperando para ver se a luz ia voltar. O Brian e o Tori, que estavam no porão esperando eles descerem, acabam ligando o disjuntor porque eles viram que os dois não iam descer no porão.
E aí, o cachorro não saía da ponta da escada que dava para o porão. Ele ficava olhando para a escada, latindo e rosnando, como se ele estivesse vendo alguma coisa. E aí a Cassie foi ficando cada vez com mais medo ainda. Como as luzes já estavam acesas, o Matt liga para a mãe dele e pede para passar a noite com a Cassie, mas a mãe dele diz que não, e que se eles quisessem, a Cassie poderia ir dormir na casa dele. Só que a Cassie tinha o compromisso de cuidar dos animais, então ela não foi. E mesmo com medo, de ficar ali sozinha na casa, ela não vai. Aí a mãe do Matt foi buscar ele. Assim que o Matt saiu da casa dos tios da Cassie, ele ligou pro Torrey para falar que tinha ido embora. E ele demorou para atender. E quando atendeu, ele estava falando bem baixinho. O Matt mal conseguia escutar. E aí o Matt desligou porque ele achou que eles estavam falando baixo, O Torrey estava falando baixo porque estava no cinema. Mal sabia ele que o Brian e o Torrey já estavam no porão da casa. Assim que o Matt chegou em casa, ele mandou mensagem e ligou para Cassie, mas ela não respondeu as mensagens e nem atendeu as ligações e nem ligou de volta para ele. Então ele achou que ela tinha dormido e ele achou melhor deixar para falar com ela só no dia seguinte. E aí o que acontece? Assim que o Matt foi embora, o Brian e o Torrey desligam de novo o disjuntor e começam a fazer mais barulho no porão para que a Cassie descesse lá. Só que ela não desce porque ela acabou dormindo. Então eles ligam de novo o disjuntor e sobem para a sala. O Brian estava com uma adaga, que é um tipo de faca, e o Torrey também estava com uma faca de caça na mão. Facas que eles tinham comprado uns dias antes. E a partir daqui, gente, olha a barbárie, a crueldade desses dois. Já na sala, eles encontram a Cassie deitada no sofá e simplesmente eles atacam e golpeiam a Cassie mais de 30 vezes. Com a violência deles, 10 golpes já foram suficientes para que a Cassie perdesse a vida. Assim que eles perceberam que ela não estava mais viva, os dois fugiram da casa e esconderam as facas que eles tinham usado. No dia seguinte, a mãe da Cassie e o Matt mandaram várias mensagens e tentaram falar com ela, mas ela não atendia o telefone e não respondia a nenhuma das mensagens. O Matt se encontrou ainda com o Brian e o Torrey e comentou com eles que ele estava preocupado porque a Cassie não respondia a nenhuma mensagem dele. Os dois, com a maior cara lavada, ficam ouvindo e não falam nada. Olha o tamanho da frieza desses dois. Só que ninguém foi até lá ver o que estava acontecendo. Eles ficam tentando falar com ela por telefone, tanto o Matt quanto a mãe, mas não vão até a casa. Eu achei meio estranho isso, Ela não respondia as mensagens, não atendia o telefone e ninguém vai lá, Tudo bem que era em outra cidade, era longe, mas a menina não dá nenhum sinal. Eles sabem que ela tá sozinha e ninguém vai lá, só ficam tentando falar com ela pelo celular. Bom, aí no dia 24 de setembro, 2 dias depois, os tios da Cassie voltaram para casa e encontraram a casa aberta. Eles acham estranho e quando eles entram na sala, eles encontram a Cassie no sofá, no meio de uma poça de sangue. Eles ficam apavorados, na hora chamam a emergência e a polícia. O legista confirmou que a Cassie foi golpeada com uma faca cerca de 30 vezes e que a causa dela ter perdido a vida foram os vários ferimentos no peito, no coração. E segundo o legista, as 10 primeiras feridas provavelmente foram fatais e fizeram com que a Cassie perdesse a vida. E ele também afirmou que as facas usadas eram diferentes. O Matt, o namorado dela, já foi considerado o principal suspeito e foi chamado para prestar depoimento porque ele foi a última pessoa que teria visto a Cassie com vida. No interrogatório, ele conta o que aconteceu naquela noite e fala que o Brian e o Torrey também ficaram um tempo ali na casa, mas que depois foram embora para o cinema. Aí a polícia, claro, chama os dois para prestar depoimento e eles contam a mesma história. Os dois falam que saíram da casa e foram ao cinema. Só que quando a polícia perguntou sobre o filme que eles foram assistir,
Eles não lembravam o nome do filme e não lembravam de nenhum detalhe do filme. A polícia achou esquisito, desconfiou que tinha alguma coisa errada aí nessa história. A polícia foi até a bilheteria do cinema e conversaram com a pessoa que estava no caixa naquela noite. E ela não se lembrava de ter visto nenhum dos dois na bilheteria ali comprando ingresso ou entrando na sala do cinema naquele dia. Os investigadores decidiram chamar o Brian e o Torrey de novo para prestar o segundo depoimento. E a polícia fala para os dois que eles já sabiam de tudo, que não adiantava mais eles mentirem. E aí, os dois acabam contando o que de fato aconteceu naquela noite. Eles disseram que quando chegaram na casa, sem que ninguém visse, eles deixaram o portão da rua aberto para que eles pudessem sair e voltar para casa. Quando eles voltam, eles se escondem no porão, esperam o Matt ir embora para Cassie ficar sozinha, para que eles pudessem cometer o crime deles. Eles falam que, na verdade, eles não queriam que acontecesse aquilo, que eles só queriam fazer uma brincadeira com a Cassie para ela ficar com medo. Só dar um susto nela? Gente, eles estavam com facas na mão. Durante as investigações, a polícia descobriu que o Brian e o Torrey tinham gravado todo o plano deles. September 22nd to 2006. We're skipping our fourth hour. We're writing our plan right now. I'm telling Cassie's family, but she had number one. We have to stick with the plan. And she's perfect, so she's gonna die. E, além dessa gravação, a polícia também encontrou os pares de luva, as facas, uma garrafa de água oxigenada, fósforo, as botas e as roupas e um caderno que eles tinham anotado todo o plano deles. A polícia também encontrou uma lista chamada Lista da Morte, onde eles anotaram os nomes das pessoas que eles queriam tirar a vida. E o nome da Cassie estava na lista. E aí, o Brian e o Torrey foram presos na mesma hora, acusados de terem tirado a vida da Cassie. O Brian disse que ele fez tudo isso porque o Torrey mandou, que ele não queria fazer aquilo, não queria ter gravado o vídeo, não queria ter feito nada. E o Torrey disse que não era só culpa dele, que era culpa dos dois. Claro, a polícia percebeu que os dois queriam fazer aquilo, os dois eram culpados, que tudo foi planejado pelos dois. A polícia ainda descobriu mais 2 vídeos que eles gravaram durante e depois do que aconteceu. No vídeo gravado antes, o Brian diz: provavelmente tentamos mais de 10 vezes, mas elas nunca estavam sozinhas em casa. O Torrey diz: ou quando o fizemos, seus pais apareceram. O Brian responde: você precisa ser paciente e nós somos pacientes. E agora nós vamos pegar a nossa primeira vítima sozinha em casa. Eu sinto muito pela família da Cassie, mas ela teve que ser a última. Temos que continuar com o plano. E ela é perfeita, então ela deve morrer. Olha o que passava na cabeça deles. Na fita que eles gravaram depois do crime, o Brian disse: I just killed Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. I'm shaking. I stabbed her in the throat and I saw her lifeless body just disappear. Dude, I just killed Cassie. Oh, fuck. Eu acabei de matar a Cassie. Acabamos de sair da casa dela. Eles falaram no vídeo que eles se inspiraram no massacre de Columbine e também se inspiraram no filme de terror Pânico. Para quem não lembra ou não conhece, a franquia de terror Pânico tem 5 filmes, inclusive o último foi lançado recentemente. E analisando o que eles falaram, eles provavelmente copiaram o filme mesmo. Eles estavam vestidos de preto, usavam uma máscara branca e tinham uma faca nas mãos, assim como o personagem do filme. Em agosto de 2007, o Brian e o Torrey foram acusados por homicídio de 1º grau e foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e mais 30 anos de prisão perpétua pela conspiração do homicídio. O Torrey está cumprindo sua pena na unidade 10 da Instituição Correcional do Estado de Idaho e o Brian está cumprindo a sua pena na unidade 16
da mesma instituição correcional. Desde aquele dia, o tio da Cassie tenta vender a casa onde tudo aconteceu, mas ninguém quer comprar. A família da Cassie, em 2010, entrou com uma ação contra o Distrito Escolar de Idaho, alegando que eles foram negligentes e que eles deveriam saber que os dois jovens representavam uma ameaça. Mas essa ação foi indeferida, porque eles disseram que o que os jovens fizeram, o que os dois fizeram, era imprevisível. Me parece que o Brian e o Torrey estavam um pouco confusos aí nessa história. Não sei se eles queriam se tornar serial killers. Segundo o que eles mesmos disseram, eles já tinham tentado atacar outras mulheres, mas não conseguiram. E aquela situação ali na casa da Cassie favoreceu, pareceu perfeita para o que eles queriam fazer. A punição deles realmente não poderia ter sido diferente, na minha opinião. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Obrigada por terem ficado comigo e eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos!